Olá e seja bem-vindo ao Vozes do Além. Esse vídeo, diferente dos demais, foi gravado ao som de chuva, para que você possa relaxar enquanto ouve as histórias. Permiti apenas 3 propagandas nas 3 primeiras histórias. O restante do vídeo segue sem, para que você tenha uma melhor experiência. Peço que já deixe seu like e, se não é inscrito, inscreva-se no canal, para que possamos trazer mais e melhores histórias para vocês. Sem mais delongas, apaguem as luzes e aproveite o vídeo. Meu nome é Cristiano Souza, de Dourados, Mato Grosso do Sul, e esse é o meu relato. Meu pai costumava ler histórias para mim dormir, mas conforme fui crescendo e ele ficando cada vez mais ocupado com o trabalho, acabou se tornando raro ele estar em casa à noite, até que um dia simplesmente parou. Todo dia tinha que estar na cama às 9 horas, e como toda criança, tinha o típico medo infantil do escuro. Mas naquela noite em particular, minha mãe não estava em casa. Não sei dizer onde ela estava, mas ela deixou meu irmão e eu sozinhos. Eu tinha 8 anos na época, e meu irmão 17. Era difícil de interagir com ele nessa época. Já estava perto da minha hora de dormir, e implorei ao meu irmão para ler uma história antes de ir para a cama. Ele riu e, balançando a cabeça, apenas disse: "Você não está grandinho já para esse tipo de coisa?" Apagou a luz do meu quarto e encostou a porta. Eu apenas gritei: "Você pode deixar a luz do corredor acesa, pelo menos?" E assim que ele acendeu, puxei minha coberta até a altura do meu nariz. A luz era muito fraca, mas mesmo assim comecei a pegar no sono. Ficava 1 minuto de olho fechado e 2 de olhos abertos. Minha mente estava pregando peças em mim, transformando todos os móveis e objetos do meu quarto em formas de sombras e monstros. E quando já estava com os olhos bem pesados e prestes a fechar, uma sombra no canto do quarto atrás da porta chamou minha atenção. Parecia a figura de um homem muito alto. Eu fiquei olhando, tentando ter certeza do que era. Pisquei os olhos rapidamente e continuou lá, imóvel. E no que pareceu um surto de adrenalina e medo misturados, eu tirei o braço para fora da coberta e acendi meu pequeno abajur. Não era muito forte, mas foi o suficiente para ver que havia um homem no canto do meu quarto. Pensei que ele iria desaparecer quando a luz se acendesse. Rezei para ser mais apenas um truque terrível da minha imaginação, mas quando olhei de volta, a figura ainda estava lá. Ele olhou fixamente para mim, com seus cabelos longos e pretos, que cobriam parte dos seus olhos, e começou a sorrir, mostrando seus dentes agressivos, como se fosse de um predador. Me lembro dele falando: "Você não deveria estar dormindo?" Fiquei muito assustado. Já estava sentado na cama a essa altura, e apertava meu travesseiro contra o peito, sem conseguir ter qualquer reação, mas sem querer e com a voz ofegante perguntei: "Como sabe a minha hora de dormir?" Eu estava apavorado. Ele riu de mim e disse a coisa mais estranha que eu já ouvi: "Eu sei a hora que todos estão dormindo." E quando ele começou a sorrir novamente, eu pulei da cama e corri para dentro do armário e bati a porta, não querendo mais olhar para ele. Fiquei acordado o restante da noite, ouvindo atentamente todo o pequeno ruído do meu quarto, mas tudo se silenciou. Quando a luz do dia começou a entrar através dos buracos do armário, foi que consegui respirar aliviado, que a noite tinha se acabado. Ouvi o som do meu irmão na cozinha, preparando seu café, e corri para contar tudo a ele sobre o homem que passou a noite no meu quarto. Mas claro que ele não acreditou em nada, em uma palavra sequer. Falou que foi apenas minha imaginação e que não teria como ninguém entrar na casa. Depois disso, meu medo do escuro só piorou. Toda noite, antes de dormir, olhava para o canto do quarto, imaginando ver aquele homem de novo. Até hoje, não sei o que foi real daquilo tudo, mas sem dúvida foi a experiência mais aterrorizante que tive em toda a minha vida. Meu nome
é Cristina Silva. Sou de Colatina, Espírito Santo, e esse é o meu relato. Meus pais, minha irmã e eu estávamos nos mudando para outro lado do estado. E quando esse incidente ocorreu, estávamos a poucos dias de deixar nossa casa antiga para nova. Isso significava que quase tudo já havia sido encaixotado e levado para a casa nova. Acabamos passando nossas últimas noites na casa, deitados em colchões infláveis no chão. Minha irmã Sara e eu dormimos juntas em um quarto, enquanto nossos pais dormiam do outro lado do corredor. Era verão e, como não tinha ar-condicionado na época, abrimos um pouco a janela para aliviar o calor. Nosso quarto dava para o jardim da frente. Você pode estar pensando que isto não foi uma decisão muito sábia, dadas as circunstâncias. Mas passamos muitas noites antes exatamente da mesma maneira, e nunca houve nenhum problema, até esse encontro terrível. Me lembro que por volta da 1 da manhã, quando acordei assustada, fiquei totalmente confusa, imóvel e em silêncio, tentando entender o que estava se passando. Morávamos em um bairro bastante rural na época. Quase não havia luzes na rua para iluminar o interior da casa. Isso tornou quase impossível ver qualquer coisa com clareza. Lembro de sentir que havia algo errado. Nesse instante, olhei em direção à janela e notei que agora ela estava totalmente aberta. Embora eu tivesse sentido que algo não estava certo em meu estado de espírito sonolento, vendo isso só fiquei mais confusa. Fiquei parada, tentando entender tudo. Meu coração apertou no peito quando ouvi o som muito distinto de tábuas do assoalho de um dos nossos quartos, rangendo com uma mudança na pressão de um lado para o outro. Entrei em pânico total, até que de repente me ocorreu que isso provavelmente era Sara brincando comigo. Ela e eu estávamos sempre brincando uma com a outra, pregando peças, e tentar me assustar no meio da noite era algo que ela definitivamente gostava de fazer. Decidi frustrar seus planos, a pegando de surpresa. Lentamente, levantei e andei em direção à parede com o interruptor. Depois de 1 minuto, finalmente localizei e, sem hesitar, acendi a luz. Não conseguiria te explicar agora o que estava acontecendo naquele momento, mas se tivesse que colocar em palavras, diria que fui imediatamente tomada por um horror completo e absoluto do que estava diante de mim. A apenas uns 4 metros de distância, tinha um homem estranho, com mais de 1,90 m de altura e facilmente mais de 90 quilos. Ele estava vestido da cabeça aos pés com roupas pretas e estava ajoelhado sobre Sara, com os braços estendidos sobre ela. Estava olhando como se estivesse pronto para levá-la, e ela estava totalmente inconsciente. Mas no segundo em que a luz iluminou toda a sala, o homem ergueu a cabeça em minha direção. Sua atenção agora estava fixada em mim. Fiquei completamente congelada. Quase não tive tempo de reagir, porque uma vez que seus olhos me viram, ele imediatamente ficou em pé e começou a vir em minha direção. E quando me alcançou, me jogou contra a parede com muita força, mas com a enorme quantidade de adrenalina que surgiu através de mim, permitiu que eu gritasse feito uma louca. Me pareceu que isso o deixou mais alterado, pois tentou rasgar minha camisola em uma tentativa de tirá-la. Enquanto minha irmã voltava de seu sono profundo, mal abrindo seus olhos e me vendo naquela situação, começou a gritar. Antes que ele pudesse me arrastar pela porta do quarto, meu pai entrou correndo, com minha mãe logo atrás dele, atacando o homem da maneira que podia para fazê-lo me soltar. Mas infelizmente, o intruso era um pouco maior que meu pai, e depois de vários minutos de luta, meu pai foi jogado contra a parede, ficando inconsciente no momento em que caiu no chão. Minha mãe entrou em ação, e o intruso nem percebeu, enquanto ela corria por trás dele e pulava em suas costas. Ela colocou os braços em volta de seu pescoço e começou a cravar suas unhas compridas, enquanto mordia o ombro dele o mais forte que podia. O homem começou a bater as costas contra a parede, tentando soltar minha mãe. Com tudo isso acontecendo, Sara e eu ficamos ali encolhidas, no canto do quarto, chorando e tomadas pelo medo.
Em uma situação como essa, o tempo parece parar totalmente. O homem foi capaz de tirar minha mãe de cima dele antes de tropeçar para fora da janela, que provavelmente foi por onde ele havia entrado. Como não tínhamos mais nada em casa, minha mãe correu para a casa do vizinho, que nos ajudou rapidamente e chamou a polícia em seguida. No final, sobrevivemos e nos recuperamos daquele encontro assustador. Felizmente, o homem foi pego não muito tempo depois daquela invasão. Sou grata pelos pais que tenho. Em momento algum, pensaram no que poderia acontecer com eles. Só pensavam em nos proteger, mesmo que isso custasse a própria vida. Me chamo Karina, sou de Montes Claros, Minas Gerais, e esse é o meu relato. Tinha 17 anos na época, estava cuidando dos meus sobrinhos, filhos de minha irmã, que davam dinheiro extra sempre que precisava ajudá-la. Eles estavam me implorando por um sorvete. Resolvi agradar a eles um pouco, já que tinha que passar em casa para pegar algumas das minhas coisas. Poderia passar por uma sorveteria antes. Todo o trajeto foi muito rápido. Acredito que por volta das 9h30 já estava de volta na casa da minha irmã com os meninos. E logo que cheguei, tive uma sensação estranha e não conseguia entender o que era. Mesmo assim, dei banho nas crianças, fiz a janta com a ajuda do meu irmão e coloquei eles na cama. Assisti um pouco de televisão e estava quase caindo no sono quando no quintal ouvi algo se arrastar. Imediatamente, mandei uma mensagem para o meu irmão, que disse que não ouviu nada, mas levantou e trancou todas as portas por precaução. Continuei a assistir TV. 2 minutos depois, mais um som de batida. Levantei e vi que todos estavam dormindo. Acendi a luz porque comecei a ficar um pouco assustado, e assim que deitei, vi algo que parecia um dos meus sobrinhos, passando correndo e rindo baixinho. Na mesma hora, lembrei do meu cunhado, que adorava me pregar peças, mas seria impossível, já que ele e minha irmã estavam na Bahia para passar todo o final de semana. Então definitivamente sabia que não era ele. Decidi mandar uma mensagem para minha mãe, e ela respondeu que provavelmente era coisa da minha cabeça, e a essa altura até pensei que estivesse certo. Alguns minutos se passaram, estava ficando com muita fome e ainda não estava cansado o suficiente para ir para a cama. Decidi levantar e fazer algo para comer. Quando voltei, ouvi passos atrás de mim e juro, senti que algo estava me observando. Não consegui me mexer por alguns segundos, pois estava com muito medo. Rapidamente, peguei a faca em cima da mesa e em seguida me virei em direção ao barulho, mas não vi nada. Abaixei a faca e peguei meu telefone. Acordei meu irmão e falei para ele descer urgente. Nesse momento, Otávio, meu irmão mais velho, aparece na entrada da casa. Minha mãe tinha ficado preocupada comigo e pediu para que ele viesse. Abri a porta para ele e antes que pudesse entrar perguntou se deixamos o portão aberto. Eu sabia que não, pois quando voltei com os meninos me certifiquei em fechá-lo. E a noite só piorava. Quando meu outro irmão desceu as escadas e me viu, fez um olhar de surpresa e medo ao mesmo tempo. Disse que me viu correndo pelo quintal, em direção à rua, assim que começou a descer. Claro que não era eu não saí daqui de dentro, disse para ele. Ficamos os 3 sentados na cozinha, não entendendo nada do que estava acontecendo. Tive a mesma sensação estranha de estar sendo observado novamente e percebi que tinha que levantar. Afastei a cadeira e fui em direção à janela da cozinha. E para meu espanto, quando olho para o quintal, tinha uma figura parada lá. E ficou apenas me olhando. Realmente, tinha os meus traços. Não dava para ver com clareza, mas parecia muito comigo. Não consegui ter reação. Consegui somente fazer um pequeno gesto com a mão, chamando meus irmãos para que vissem. E quando se aproximaram de mim, também se chocaram com o que viram. Aquela figura nos encarou apenas por alguns segundos, e sem que disséssemos nada, ela somente fez um pequeno aceno com a mão, e começou a se afastar em direção à sombra, enquanto olhava fixamente para nós, e como um passe de mágica, sumiu.
Pelo resto da noite, não sabíamos o que dizer um ao outro. Ficamos tentando buscar alguma explicação lógica para aquilo, mas não conseguimos. Quando minha irmã chegou no dia seguinte, decidimos não contar nada, para não assustar as crianças. E nos dias que se seguiram, nada mais aconteceu. Mas toda vez que tenho aquela sensação de estar sendo observada de novo, sempre espio pela janela, imaginando que aquela figura bizarra estará lá, apenas parada, me olhando. Me chamo Diana Gomes. Sou de Vinhedo, São Paulo. Tinha 18 anos na época, e lembro porque tinha acabado de tirar minha habilitação. Aconteceu em minha cidade mesmo. Era por volta das 2 horas da manhã, enquanto estava na casa de um amigo, bebendo, conversando e, é claro, quando você está se divertindo, o tempo voa. Os minutos se transformam em horas, e quando percebe, já bebeu demais. Meu amigo ia dormir cedo, pois tinha compromisso logo pela manhã. Sendo assim, quando saí de lá, ainda estava meio bêbado. Fiquei com vergonha de pedir para dormir lá, já que era a primeira vez que os visitava. Não morava muito longe e acreditei que não estava tão bêbada para dirigir. Antes de sair, passei uma água no rosto para tentar ficar um pouco sóbrio. Assim, poderia chegar em casa mais rápido e em segurança. Mas assim que saí de sua casa, descendo pelas escadas, percebi que não seria tão fácil. Acho que exagerei demais com a vodka naquele dia. A rua não tinha saída e era cercada por uma grande mata fechada. Meu carro estava estacionado no final dela. Somente um poste de luz clareava a pequena rua. E isso não me ajudou muito enquanto segui em direção a ele. Quando finalmente consegui chegar, parece que tudo tinha começado a girar. Vi que não teria condições nenhuma de dirigir naquela situação. Foi que decidi deitar no banco de trás e tirar um cochilo para poder ir embora mais tarde com segurança. Travei as portas e me ajeitei no banco de trás. Era um bairro muito escuro, estranho, e eu não o conhecia bem. Peguei algumas roupas que estavam jogadas atrás e me cobri, mesmo meu carro tendo isofilme. Queria me camuflar o máximo que pudesse, para ter aquele ar de segurança. Não conseguia pegar no sono, estava muito desconfortável. Parecia estar em uma cama barata, cercada por mata e escuridão. E é claro, comecei a imaginar os piores cenários. E antes que pudesse parar com a novela que estava fazendo em minha cabeça, um barulho de passos arrastando pelo chão despertou todos os meus sentidos. A rua era de cascalho, dava para ouvir nitidamente todo o som, que ia aumentando conforme se aproximava de mim. E quando o som parecia estar do lado do carro, parou. Fiquei perguntando se tinha criado aquilo em minha mente, mas logo vi que não, quando uma sombra passou devagar pela minha janela. Me perguntei se a pessoa estaria olhando o carro cuidadosamente, com a intenção de roubá-lo. Respirando lentamente, congelei, enquanto estava escondida sob as roupas no banco de trás. Me transformei em uma estátua, tentando ficar totalmente imóvel. Eu vejo você, disse um homem com uma voz de um bebê apavorante. Lembrei quando brincava de esconde-esconde e um de seus amigos tentava te enganar para sair. Seu tom de voz era horrível, como se estivesse me provocando. Não queria me mexer ou olhar para a janela. Permaneci ali, apenas parado. Meus olhos estavam fixos na parte de trás do banco do passageiro. Não pisquei, não me mexi. Meu coração batia tão forte que meu corpo tremia a cada pulsação. Meus ouvidos me avisavam sobre cada movimento que ele fazia em volta do carro. Podia senti-lo tocando e pressionando. Acredito que para testar se tinha alarme. Conseguia ver sua sombra circulando o carro. Novamente, a maçaneta da porta à minha direita balançou. Ele estava puxando várias vezes e continuava dizendo: "Eu vejo você." Eu estava convencida de que ele estava fazendo aquilo na intenção de que eu saísse do carro, ou algo assim. Senti meus músculos tensos quando um barulho de metal passava pelos vidros. Fiquei imaginando o que poderia ser: um pé de cabra, uma faca, uma pedra.
Meus olhos continuavam fixos no assento na minha frente. Sei que não podia vê-lo, mas podia senti-lo, e ele começou a dizer: Meu nome é Damian. Qual o seu nome? Meus pensamentos ficaram mais escuros. Imaginei meu amigo acordando na manhã seguinte, após uma noite calma e segura de seu sono profundo, apenas para descobrir meu corpo ensanguentado, pendurado do lado de fora do meu carro. Foi então que não ouvi mais nada, além do meu próprio coração. O que essa pessoa estava fazendo agora? Apenas olhando para mim, no meio da noite, conversando comigo ou com uma pilha de roupas em um banco traseiro? O tempo parou. Os passos foram sendo ouvidos à distância. Ele se foi. Esperei mais uma hora até que o sol se mostrasse. Pulei rapidamente para o banco da frente e saí de lá com os olhos arregalados e sóbrio. Nunca contei ao meu amigo o que tinha se passado. Sabia que iria dizer que foi tudo imaginação devido ao álcool, e depois daquela experiência assombrosa, nunca mais tive coragem de beber. Meu nome é Ana Clara Lima. Sou de Curitiba, mas nessa época morava na praia, mas prefiro não dizer o seu nome. Isso aconteceu comigo há uns 15 anos atrás. Eu morava próximo ao mar e frequentava a praia o tempo todo. Tinha um local que era mais tranquilo, sempre com poucas pessoas. E em um dia, mais tranquilo do que o normal, estava no meu canto, relaxando e bronzeando. Não era incomum eu cair no sono, e fiz isso por várias vezes, principalmente se o sol não estivesse muito forte na minha pele. Neste dia em particular, acabei dormindo mais que o normal. Acordei um pouco depois, com o sol já se pondo, e percebi que tinha dormido por um bom tempo. Olhei para minha esquerda e vi uma mulher sentada próximo a mim. Ela estava usando um short jeans e maiô e tinha um belo cabelo ruivo. No começo, eu realmente não a reconheci, mas depois de olhar para ela algumas vezes, notei que ela estava apenas olhando para o oceano e não se virou para olhar para mim ou qualquer outra coisa. Senti um pouco de curiosidade. Disse um olá para ela. Ela disse olá também, sem virar a cabeça. Logo depois disso, se levantou e simplesmente foi embora. Achei meio estranho, mas não pensei muito nisso. Eu diria que uns 30 minutos depois, arrumei minhas coisas e também fui embora. Tive um ótimo dia relaxando lá. Assim que cheguei em casa, comecei a fazer o jantar e ouvi meu telefone tocar. Fui até a bolsa no balcão e tirei meu celular. Era minha mãe, e começamos a conversar sobre o de sempre. Foi quando notei um pedaço de papel dobrado saindo da minha bolsa. No meio da conversa, minha mãe continuou falando e eu puxei o papel. Desdobrei meio confusa, porque tinha certeza que não tinha colocado lá. E quando li, deixei cair o telefone ao chão, ao ver o que estava escrito. Ele dizia: eu ia te roubar e te esfaquear na garganta, mas você parecia tão tranquila. Peguei o telefone e contei para minha mãe o ocorrido, lembrando na mesma hora da menina na praia e do perigo que corri ao ter adormecido. Me chamo Carlos Antônio, sou de São Paulo, uma pequena cidade turística. Deixe o seu nome em segredo. Tudo isso aconteceu no ano da minha formatura de 2º grau, há muitos anos atrás. Eu estava a caminho de finalmente poder entrar na faculdade, e sem dúvidas, foi um dos melhores anos da minha vida. Teria uns 3 meses para descansar antes que os estudos voltassem. Usei todo o meu tempo principalmente jogando videogames, dormindo ou jogando futebol com os amigos. Lembro de tudo, pois foi bem na semana do que vou contar a seguir. Estava sozinho em casa por um final de semana inteiro. Meus pais sabiam que já podiam confiar em mim e também gostavam dos meus amigos, que estavam sempre comigo. Era como se já fizessem parte da família. Além disso, tinha celular e caso acontecesse alguma coisa de errado, eu teria como chamar alguém ou avisá-los. Eles também deixaram a geladeira cheia. Realmente, eu estava feliz por ter a casa só para mim. Era noite de sexta-feira, por volta das 11 horas, quando ouvi meu telefone tocar. Recebi
uma mensagem de texto de um número desconhecido, e tudo o que dizia era: "E aí?" Respondi perguntando: "Quem é?" Imediatamente responderam com um tom aborrecido: "Como assim não sabe quem é?" Pedi desculpas, pois tinha trocado o celular há poucas semanas e tinha perdido todos os meus contatos. No início, achei que quem quer que fosse tinha ficado bravo e por isso não respondeu mais. Mas logo esqueci isso e voltei a jogar meu videogame. Não tenho certeza de quanto tempo depois, provavelmente cerca de uns 20 minutos, eu diria. Ouvi uma batida na janela do meu quarto. Como tinha deixado ela fechada, decidi verificar. E sim, estavam fechadas. Abri elas, dei uma olhada para fora, mas não vi nada. Pensei estar ficando paranoico, pois estava convencido de ouvir uma batida. Dei uma olhada através das janelas em toda a minha casa, para ver se eu poderia ver alguém, ou alguma coisa diferente, mas novamente não havia nada lá. Mesmo assim, tive uma sensação de algo ruim e decidi ligar para minha mãe, apenas para ver se estava tudo bem e jogar conversa fora. Quando peguei o telefone para ligar, recebi um monte de notificações da pessoa que estava tentando me mandar mensagens. A última dizia: "Estou aqui fora." Não podia acreditar no que estava lendo. Era como se tudo que eu estava sentindo estivesse ganhando vida. Quando estava para ligar para minha mãe, ouvi um estrondo muito forte na porta da cozinha. E na mistura de nervoso e pressa, assim que comecei a correr em direção à porta, tropecei e meu celular pulou da mão com bastante força, caindo no chão com tudo. Só quando peguei ele, vi o tamanho do estrago. A tela tinha trincado por inteira e, para meu azar, não estava ligando mais. Nesse ponto, fiquei totalmente apavorado. Não tinha ideia do que fazer e de quem pudesse estar lá fora. Eu não tinha como ligar para ninguém e sabia que estava literalmente ferrado. Fiquei andando para frente e para trás na sala, quando de repente eu ouvi alguns barulhos vindos de fora. Fui em direção ao barulho, que vinha da parte de trás da casa, e assim que me aproximei, escutei uma pessoa gritando por ajuda. Meu coração começou a bater forte no peito, e minha reação inicial era de que a pessoa estava tentando me enganar para que eu saísse. Mas outra parte de mim acreditava que outra pessoa realmente estivesse precisando de ajuda. Tinha feito aula de boxe uns anos atrás, conseguiria me defender se fosse preciso. E se alguém estivesse precisando de ajuda e eu não ajudasse, teria que carregar essa culpa por toda a minha vida. Além disso, fiquei com vontade de dar uma surra em quem quer que esteja fazendo isso. De qualquer maneira, fiz o impensável e saí para o pátio dos fundos. Estava tudo em silêncio. A única coisa que podia ouvir eram os barulhos dos grilos. Esperei por um segundo e gritei: "Quem está aí?" Logo depois disso, uma luz começou a piscar em minha direção. Nossa casa fica em um pedaço de terra com uma vasta área de mata, com muitas árvores. Muitas mesmo. Quem quer que fosse que estivesse apontando aquela luz para mim, certamente queria chamar minha atenção. A luz estava se movendo ao redor da casa, entre as árvores, e no segundo seguinte se apagou. E no mesmo instante ouvi um grito chamando por ajuda novamente. Só tive a reação de correr para a garagem e procurar algo para que eu pudesse me defender. Achei o cabo de uma velha enxada e voltei para fora, indo em direção à mata, diretamente para onde a luz vinha. Meu coração parecia uma britadeira nessa hora. Não tinha certeza do que esperar, e conforme eu me aproximava mais, minha ansiedade aumentava. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Tive uma sensação repentina que estava fazendo algo de muito estúpido. Quando estava prestes a me virar e voltar para dentro, uma voz saiu um pouco distante. "E aí, cara? Estou aqui." Estava tão escuro que eu não podia vê-lo. Tudo que conseguia enxergar eram sombras de todas as árvores ao meu redor. "Quem está aí?" eu perguntei. Foi quando a voz à minha frente sussurrou, pedindo para que eu me acalmasse. Disse que estava amarrado em uma árvore e que alguém tinha o sequestrado. Obviamente, isso me assustou ao extremo. No entanto, mesmo sentindo uma coisa ruim, não conseguiria entrar se não ajudasse esse cara. "Ei, vai ficar tudo bem, cara. Fica tranquilo", eu disse a ele.
Vou chamar a polícia, apenas aguente firme. Foi quando ele começou a gritar comigo. Não, não, me ajude agora. Você não entende. Ele vai voltar em alguns minutos. Sei que quer me matar. Ele disse. Estava em uma situação muito ruim, porque só queria fazer a coisa certa. Estou indo. Onde você está? Perguntei. Não estou enxergando nada. E ele respondeu em seguida. Estou logo à sua frente. Continue andando em linha reta. Já vai conseguir me ver. Comecei a suar frio essa hora. Conseguia ouvir o tremor das minhas mãos enquanto apertava aquele cabo de madeira. Minha mente estava uma confusão só, o que só me deixou mais em pânico. Depois de uns 30 passos, pude ver uma sombra escura que parecia uma pessoa. Perguntei, é você, cara? Mas ele não respondeu. Agachei por 1 minuto em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo, porque aquela figura que eu estava olhando definitivamente não estava amarrado a uma árvore. Estava em pé, logo à minha frente, e antes que eu pudesse reagir, começou a correr em minha direção. Me levantei o mais rápido que pude e comecei a correr em direção à minha casa. De alguma maneira, consegui entrar e trancar a porta antes que ele pudesse me alcançar. Segundos depois, começou a puxar a maçaneta e bater muito forte. Espiei pela janela e o que vi era realmente uma cena tirada de um filme de terror. O homem era alto e estava com uma máscara que eu não conseguia definir do que era. O capuz não deixava eu ver ao certo. Sem hesitar, corri para o meu quarto. Não sei nem o que estava pensando. Estava apavorado. E você também estaria, se estivesse naquela situação. Comecei a surrar minha cama de nervoso, por estar passando por aquilo. Não conseguia pensar em nada. Só esperei pacientemente e depois de alguns minutos, ele estava batendo claramente e destruindo a porta da entrada. Corri até a ponta da escada e gritei, pode vir, cara, vai ter o que merece, essa história não vai acabar bem pra você. E tudo que eu ouvi como resposta foi uma grande risada. Sim, ele começou a rir, como se quisesse me provocar. Eu apenas fiquei quieto e voltei para meu quarto. Só ouvi ele gritando, cada vez mais alto. Foi daí que o som da minha janela se quebrando me paralisou. Me escondi atrás da porta do quarto, apenas esperando. Os passos se aproximavam cada vez mais. Podia ouvi-lo entrando em cada cômodo. Tentei respirar o mais baixo possível, mas não conseguia me controlar a essa altura. Agora ele estava vindo em minha direção. Sabia que só teria uma chance. Segurei o mais firme que pude naquele cabo de madeira e fiz uma pequena oração. E assim que ele entrou, bati nele com toda a minha força, acertando sua cabeça em cheio, e ele caiu direto ao chão. Bati mais algumas vezes por impulso, enquanto ele ainda estava caído, para ter certeza de que não levantaria tão fácil. E aí, corri em direção à escada. Saindo pela porta, fui para a rua. Cerca de uns 60, 70 metros era a casa de meu amigo, e quando finalmente consegui que me atendessem à porta, expliquei rapidamente o que tinha acontecido, e eles chamaram a polícia em seguida. Alguns policiais foram enviados para minha casa, e outros foram direto para a casa do meu amigo. Liguei para os meus pais e vieram o mais rápido que podiam. Estavam a mais de 2 horas de distância, seria um longo caminho. Disse à polícia exatamente o que aconteceu e descobri que eu tinha acertado em cheio. Não sabia se ele estava morto ou não, até que o policial me disse que ele estava totalmente desacordado e foi levado algemado enquanto saía em uma ambulância. Não descobriram nada sobre esse cara, nem o que levou a fazer aquilo, muito menos como tinha meu número. Aquilo mudou minha vida para sempre. Não posso te dizer quantos pesadelos tive sobre isso durante toda a minha vida. Isso foi há muitos anos atrás. Mas tem dias que infelizmente revivo tudo novamente e simplesmente sigo adiante, como qualquer outra pessoa, com dias bons e outros ruins. Me chamo Sérgio, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Essa história se passou comigo há uns 10 anos atrás, quando eu tinha 17 anos. Uma das minhas coisas favoritas era jogar videogames com os amigos.
Normalmente, ia para a casa deles, porque minha família não era muito receptiva. Era sábado à noite e eu estava na casa de um amigo, Isaac. Os pais deles eram bastante ricos e tinham um sítio muito bonito. Simplesmente gostava muito de ficar lá. Sempre que estava por lá, nós fazíamos quase tudo. Seu pai tinha uma TV de 65 ou mais polegadas na época, uma mesa de bilhar, outra de pimbolim e até uma banheira de hidromassagem. Com certeza, algumas das minhas melhores memórias da infância foram lá. Porém, nem tudo é arco-íris, e infelizmente, algo de ruim aconteceu em uma certa noite. Era por volta das 8 horas da noite, e estávamos apenas brincando, quando de repente, o pai de Isaac desceu as escadas para nos avisar que ele e a mãe teriam que sair e não voltariam cedo. Como passávamos a noite toda acordados, nem nos importamos deles estarem fora. Na verdade, quando seus pais saíam, é que realmente aproveitávamos mais, pois a casa seria toda nossa, e sabíamos que não havia adultos para nos supervisionar. Essa diversão durou pouco. Subimos as escadas e pegamos alguns lanches e comemos tudo o que pudemos encontrar. Voltamos lá para baixo e continuamos jogando videogame, até ficarmos entediados. Depois disso, Isaac colocou algum filme de terror aleatório. Acho que em seguida começou a adormecer. Às vezes, tinha um pouco de ansiedade para dormir fora de casa. Comecei a sentir uma leve pressão no peito, e foi pior do que normalmente eu tinha. Pensei que estivesse exagerando. Comecei a mexer no celular, até que comecei a cochilar. Porém, minutos depois, acordei com o som de uma porta se abrindo devagar. Era a porta da lavanderia, que ficava próxima à cozinha. Dei uma olhada por cima do sofá da sala, e o que vi foi aterrorizante. A claridade de fora estava iluminando toda a cozinha. Sinalizava que a porta estava bem aberta. Queria acreditar que minha mente poderia estar me pregando peças, ou que eu estivesse imaginando, mas no fundo, sabia o que estava acontecendo. Decidi acordar Isaac, que pareceu ter me ouvido, porque se moveu e reclamou, mas continuou dormindo. Tive que acordá-lo e contar o que estava acontecendo. Me falou para relaxar e voltar a dormir, e que isso acontecia o tempo todo. Isso me fez sentir um pouco melhor, mas ao mesmo tempo estava ficando desconfortável. Disse a ele que estava incomodado dormindo lá embaixo, com aquela porta aberta, principalmente depois dela ter aberto sozinha. Nos levantamos, fechamos a porta e deitamos novamente. Isaac voltou a dormir em minutos. Eu demorei um pouco mais, mas consegui cair no sono, me convencendo de que não havia nada para se preocupar. Não tem outra maneira de explicar isso, além de dizer que acordei de novo, mas desta vez não foi por causa da porta rangendo. Havia um homem, em pé, me olhando por trás do sofá. Gritei mais do que meus pulmões poderiam suportar. Quero dizer, provavelmente não é possível para qualquer ser humano gritar mais alto do que eu naquele exato momento. Isaac acordou imediatamente e viu o homem também. Nós dois estávamos congelados de medo. Esse homem tinha algo perturbador no olhar e parecia muito doente. Corremos sem hesitar e, em pânico, acabamos nos separando. Eu corri para fora da casa e Isaac correu para o segundo andar. O homem seguiu ele ao invés de mim. Recuperei meu fôlego e vi que meu celular estava em meu bolso. E, sem pensar, liguei para a polícia. Eu tinha certeza de que meu amigo estava bem, e isso era tudo o que importava. Assim que desliguei, entrei de novo na casa e estava tudo muito quieto. Comecei a ter aquela sensação de enjoo novamente, mas sabia que eu tinha que encontrar Isaac. Subi as escadas tentando ser o mais quieto possível, mas a escada fazia um leve barulho a cada passo que eu dava. Nisso, ouvi um grito de socorro abafado. Quando cheguei lá em cima, encontrei o homem segurando ele pelo pescoço, tentando sufocá-lo. Olhei para o lado e peguei um dos troféus esportivos do Isaac, e com muita força e sem hesitar, bati na cabeça daquele homem. Ele caiu imediatamente, desorientado. Aproveitamos a oportunidade para correr e descemos as escadas indo para fora. Nos escondemos atrás de algumas árvores que tinham no quintal, até que os policiais chegassem.
Quando a polícia finalmente chegou, o homem já tinha sumido e não havia nenhum rastro dele. Ele era um homem mais velho, provavelmente perto dos seus 50 anos. Tinha cabelos grisalhos, de comprimento médio e tinha altura mediana. Dissemos tudo isso à polícia, como ele realmente se parecia, mas nunca ajudou em nada, porque até onde nós sabemos, nunca o pegaram. Depois daquilo, nunca mais ficamos sem ligar os alarmes e conferir todas as trancas, sempre que ficávamos sozinhos por lá. Me chamo Sérgio, sou da Bahia, mas esse relato era de quando morava no interior de São Paulo, antes de mudar para cá com minha esposa. Morava com meu pai em um rancho no meio do nada, em uma pequena cidade chamada Iperó, no interior de São Paulo. Sério, a cidade tinha apenas 30 mil pessoas no total na época. Minha namorada, agora minha esposa, sempre tivemos uma ótima ligação. O que começou com um namorinho, rapidamente se transformou em um casamento de 8 anos e está indo muito bem. Minha esposa tinha recém comprado uma casa e naquela época fui morar com ela. Era uma ótima casa e ficava apenas uns 10 minutos do centro da cidade. Agora, com tantas coisas boas acontecendo, houve um pequeno problema depois que me mudei. Descobri que a casa tinha uma longa história. Havia muitos rumores sobre isso. Alguns deles eram verdadeiros e outros não. No entanto, antes mesmo de me mudar, minha esposa descobriu que a casa já tinha sido assaltada, pelo menos de 3 a 4 vezes em um intervalo de menos de 5 anos. Nós só sabíamos disso por causa de seus vizinhos e definitivamente acreditamos. Eles não tinham motivo para mentir, e além disso, Emily me contou sobre como ela viu um homem na propriedade antes de eu me mudar para lá, por pelo menos umas 3 vezes. Ela não tinha ideia de quem era o cara, e ele só apareceu durante o dia. Toda vez que ele aparecia, aparentemente ele observava a casa do fim da rua, lentamente ia em direção à janela da cozinha ou da sala e dava uma espiada dentro. Toda vez que isso acontecia, Emily ligava para a polícia, mas eles nunca o pegavam. Sempre ia embora quando os policiais chegavam lá. A maioria das pessoas que vivem na zona rural são agradáveis e muito educadas, mas de vez em quando você se depara com algum maluco. A cidade era muito boa de se viver, mas nunca sabemos de fato quem é quem. De qualquer maneira, quando me mudei para lá, ela se sentiu mais segura. Uma noite, por volta das 10h30, estávamos na sala assistindo um filme, ou melhor, tentando, pois ambos tínhamos cochilados. Inesperadamente, despertamos com uma batida na porta. Foi extremamente alta e de início nos assustou um pouco. Pulei do sofá e corri para um quartinho da bagunça que tinha na casa. Peguei uma barra de ferro que tinha por lá. Quando voltei, olhei para fora, primeiro para ver quem era, e com certeza era alguém que não conhecíamos. Emily confirmou que era o mesmo estranho que já tinha aparecido algumas vezes. Ele não tinha nos visto, e quando abri a porta com tudo com a barra de ferro na mão, simplesmente desapareceu. Gritei para Emily voltar para dentro, sentar na cama e esperar por mim. Olhei ao redor e, mesmo sem ter nada, gritei para o homem, dizendo: "Apareça!" Olhei para minha esquerda e vi que nosso galpão estava aberto. Corri até ele e ouvi alguns barulhos, quase como se alguém estivesse movendo coisas. A luz estava apagada e não conseguia ver nada. Não queria que ele soubesse que eu estava lá. Decidi só esperar ele sair. Não ia deixá-lo escapar, mesmo que minha vida dependesse disso. Fui para mais perto da porta e dei um passo à frente. Olhei para dentro e o barulho parou. Pensei, ele deve ter me ouvido ou me notado de alguma maneira. Foi quando as coisas passaram de horríveis para pior. Percebi que agora o homem vinha em minha direção. Recuei e não podia acreditar. Mas no reflexo para me defender, quando levantei a barra de ferro, acabei o acertando. Não muito forte, mas viu que eu não estava brincando. Fiquei parado sem acreditar. Mesmo machucado, ele continuou se aproximando de mim com passos largos, até que de repente parou. Nós estávamos olhando um para o outro, e apontei a barra em direção a ele, e disse: "Vá embora, ou irei acertá-lo." Ele respondeu
que eu não iria fazer isso e me chamou de covarde. Nesse momento, as sirenes da polícia soaram enquanto chegavam. Soltei a barra no chão e corri atrás do sujeito enquanto ele tentava fugir. Joguei ele com tudo no chão e segurei firme até que os policiais me ajudassem. O levaram e o prenderam, mesmo que fosse por pouco tempo, pois tentativa de invasão não dava muito tempo atrás das grades. Mas não ficamos por lá mais que um ano. Em seguida, Emily se deu bem profissionalmente e foi promovida, e viemos para cá, onde estamos até hoje.